Estou gravando esse vídeo no finalzinho de dezembro, então é claro, declaro aberta a temporada de livros de suspense ou thrillers, como vocês preferirem, porque é esse tempo que eu reservo no ano para ter aquela leitura só por lazer, sabe? Que eu não preciso fazer aquele esforço, como ler num texto da faculdade, por exemplo. Então, li O Adulto da Gillian Flynn, cujo título original em inglês é The Grown Up, que significa também crescido ou adulto, mas eu acredito que adulto faz mais sentido no contexto da história mesmo. Deixa eu contar aquilo que eu acho que talvez seja o mais importante aí de início, que isso aqui não é um romance, é um conto, embora seja veiculado sozinho em um livro, então isso acaba confundindo muita gente. Eu vi muitos leitores comentando que não se atentaram ao fato de olhar o número de páginas e simplesmente compraram um livro e ficaram bem assustados quando ele chegou, porque ele tem somente 64 páginas. Só que a noção de conto da galera dos Estados Unidos é bem diferente da nossa. Porque eu não sei vocês, mas conto pra mim, desde o tempo da escola, teria ali 10 páginas no máximo. Então, nos Estados Unidos não é bem assim. Tanto que esse é considerado um conto. Então, não vão com expectativas de que vocês vão ler uma história super desenvolvida, desenrolada, como, por exemplo, Garota Exemplar ou Objetos Cortantes, os livros mais famosos da Gillian Flynn. Não, vocês não verão isso aqui. Mas, se vocês forem ler pensando que é um conto, uma história mais curta, uma história que deixa ali algumas pontas em aberto, pode ser que sim, que vocês gostem dessa história. E é interessante que a Gillian Flynn escreveu esse conto porque o George Martin, autor da série de livros Game of Thrones, pediu para ela escrever um conto para ele. E aí ela fez isso. E eu gostei muito, muito, muito desse diálogo entre autores. É algo que eu acho muito legal. E esse livro foi publicado, então, em 2015. É bastante recente ainda aqui para nós. Bom, mas o que é que nós temos aqui? Nós temos como protagonista uma trambiqueira, uma mulher que vive ali numa profissão, assim, duvidosa. É algo, assim, que eu nunca tinha visto como profissão. Não vou contar o que é, por ser algo justamente bem inusitado. Nas 2 primeiras páginas eu pensei, nossa, que lixo, uma linguagem muito baixa, enfim. Eu não gosto desse tipo de linguagem na literatura, eu gosto de uma linguagem direta, mas direta sem esse tipo de vocabulário que a Gillian Flynn traz em alguns livros dela. Inclusive, quando eu li Objetos Cortantes, eu li em inglês Sharp Objects, e lá, nossa, eu aprendi tanta palavra, tanta gíria, assim, de procedência duvidosa. Mas tudo isso para dizer que se você não gosta desse tipo de vocabulário, você pode se incomodar muito no início do livro. Então parece que ela só queria espantar os leitores, sabe? Porque passou ali da 3ª página, já acaba aquela linguagem, volta para uma linguagem mais comum, digamos assim. E aí eu fiquei um pouco revoltada, porque eu quase abandonei o livro por causa das 3 páginas. E aí depois muda totalmente. Então, Gillian Flynn, você está me fazendo de palhaça, talvez? O fato é que eu gostei da história, eu só não gostei das 3 primeiras páginas e da última, mas tirando isso tá muito bem. Então o livro tem 64 páginas, eu não gostei das 3 primeiras e nem da última, eu gostei de 60 páginas. É isso, produção. Bom, tudo isso para dizer que então essa mulher trabalhava ali num lugar que tinha 2 especialidades, uma destinada aos homens e outra às mulheres, mas essa destinada às mulheres era um pouco diferente, porque era um grupo de videntes, de pessoas ali cartomantes que liam a sorte, que viam o futuro, enfim, né? Mas nada mais eram do que pessoas que diziam que essas mulheres queriam ouvir, que eram geralmente, em sua maioria, mulheres de famílias ricas, mulheres que eram sustentadas pelo marido e aí ficavam o dia todo em casa sem fazer nada, e com isso elas acabavam tendo problemas minúsculos, mas que se tornavam grandes porque elas não tinham com o que se preocupar. Então essas videntes basicamente diziam para elas o que elas queriam ouvir e elas saíam dali tranquilo achando que tudo ia se resolver. Enfim, né, coisas normais. Então essa nossa protagonista é promovida a esse trabalho de vidente e ela desde criança, ela já era acostumada com essas coisas, ela saía pedir esmola com a sua mãe e de início tem toda uma descrição do sistema que elas faziam para pedir esmola, então não era algo assim totalmente, me ajuda apenas. Não, tinha todo um esquema por trás disso. E aí, o que acontece? Em sua grande maioria, as pessoas iam lá e pronto, faziam a consulta e saíam resolvidas.
Entretanto, há uma mulher, a Susan Burke, que chega lá e diz que há um problema com a casa dela. Então, essa nossa vidente diz que ela precisaria fazer um serviço de limpeza dessa casa, que nada mais é do que ela chegar lá com algumas ervas, algumas orações, algumas falas por lá e tudo mais, coloca um preço bem alto, a Susan topa e ela vai para lá. Só que chegando nessa casa, nós temos uma descrição até que retoma o gótico, porque essa casa é uma casa que tem mais de 100 anos, mas que foi comprada e reformada pela família da Susan. E aí a nossa protagonista começa a, de fato, sentir algumas coisas estranhas nessa casa. Só que ela não é evidente nem nada disso, né? Então, ela realmente acha aquilo tudo muito estranho, porque ela não acreditava nessas coisas de vidente, nessas coisas sobrenaturais. Para ela, isso era um golpe e era o trabalho, o golpe que ela praticava, apenas isso, não é que ela tinha uma crença nisso. Só que ao chegar lá, ela de fato vai ver muitas coisas ali bizarras. O espaço, por ser um espaço gótico, antigo, também remete àquele local de fantasmas. Bom, então essa cliente, a Susan, já havia falado para a nossa vidente que a casa dela apresentava algumas coisas estranhas, por exemplo, uma mancha de sangue que ela viu na parede, e que ela morava naquela casa com o seu marido, com o seu filho, que era filho dela e desse marido, e com o seu enteado, ou seja, um menino que era filho apenas do seu marido, mas que vivia com eles ali já faz muito tempo, desde que ela se casou com o marido. A Susan, ela amava muito o filho dela, o marido dela, mas não se dava muito bem com esse enteado, então ela também acreditava que o problema ali estava nesse enteado, então ela não sabia exatamente se o problema era apenas a casa ou se também tinha alguma coisa nele. Então, de início, parece ali que seria necessário um exorcismo, algo assim, mas não vai ser nada disso. Então, se você tem medo, não se preocupe, não vai passar medo, não. Esse menino é um adolescente, ele tem 15 anos, enquanto o irmãozinho dele, que é filho da Susan mesmo, tem 7. E o marido da Susan, apesar de morar lá, ele dificilmente está em casa, ele é um homem de negócios, vive viajando. E ele não gosta muito dessa ideia da Susan dizer que a casa é assombrada ou algo assim, e diz pra ela que não, eles não vão se mudar porque eles gastaram muito dinheiro comprando aquela casa, que é claro, nós sabemos que por ser uma construção histórica, custa muito caro. E além disso, eles mandaram reformar, então eles gastaram milhões, não tem a menor possibilidade deles se mudarem de lá. Então ela realmente só tem duas alternativas: ficar ali com a casa, com aquele monte de problemas sobrenaturais, supostamente, ou dar um jeito nesses problemas, porque ela não vai poder sair dessa casa. E aí a nossa personagem vai procurar a história dessa casa na internet, vai descobrir várias coisas, vai até mesmo começar a acreditar que de repente algo esteja acontecendo ali, mas nós vamos ter vários desdobramentos nesse conto, que apesar de ser um conto também, ele traz muita coisa. E, gente, o final é muito inteligente, sério, é um dos finais mais inteligentes que eu já vi. Ele é muito subjetivo, é um final aberto, vai deixar umas pontas ali que vão te incomodar, e assim, cada leitor vai terminar crendo na sua história. Podemos dizer que há um plot twist ali se acreditarmos que há, e não tem como eu falar pra vocês exatamente o que acontece, porque senão vai ser spoiler, mas como eu quero falar, eu vou avisar agora, vai ter spoiler a partir de agora, então pra quem não quer spoiler, adeus, vejo vocês no próximo vídeo, ou então quando vocês lerem o livro, voltarem aqui para conversarmos. E para quem já leu o livro, vamos falar disso agora. Eu fiquei muito assim, embasbacada com esse final, digamos, porque, vejam bem, ele termina de uma forma muito inteligente. O que nós pensamos ali? Que o plot twist da história é que, na verdade, não era um menino que estava possuído, não era um menino que era uma pessoa má, e sim a Susan, a dona da casa. Então a Susan é que iria matar a nossa vidente, porque ela descobriu que a nossa vidente teve um envolvimento ali com o marido dela, e aí o casamento dela estava desmoronando, então ela acreditava que a culpa era dessa vidente. Então essa é uma possibilidade. E a segunda possibilidade é que o menino, na verdade, ele realmente era terrível, não tinha nenhum espírito ali, ele simplesmente armou tudo, e ele armou tudo justamente porque ele sabia que essa vidente era uma trambiqueira, então ela deveria ajudá-lo, caso contrário, ele a entregaria para a polícia. Tudo isso porque ele precisava de um adulto, por isso o título do livro,
para tirar ele dali, para que ele pudesse fazer o que ele quisesse. Então ele queria ir para um evento de coisas sobrenaturais e essa mulher, essa vidente, levaria ele. E na verdade ele inventou toda essa história de a Susan querer matar, querer se vingar dela apenas para que eles saíssem dali da mansão naquele momento e tudo mais. Então há essas duas possibilidades. Não sabemos quem está mentindo, se é o menino ou se é a Susan. E a nossa protagonista, a nossa vidente, também não sabe. Então ela vai acreditar naquilo que ela quer acreditar. E é justamente isso que acontece com a maioria das pessoas que visitam as videntes. Elas só acreditam se as videntes disserem algo que elas querem ouvir. Então eu achei muito inteligente. Eu, particularmente, acredito na teoria de que o menino armou tudo, pois afinal o título do livro é O Adulto, então combinaria com ele ter armado tudo para conseguir a ajuda de um adulto. Comente pra mim qual é a sua teoria sobre esse livro. E é isso, curta o vídeo se gostou, obrigada por assistir até aqui e vejo vocês na próxima resenha.